opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, cresce porque você participa por meio do YouTube e da TV Brasil Central que tá bombando. Vai lá, se inscreva, dê o joinha, acione as nossas notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. Participe também pelo nosso WhatsApp que tá bombando, 6299-311-5327. Muitos assuntos da política que, na verdade, muda a vida de qualquer pessoa, gostando ou não. E um dos questionamentos que a gente faz na pergunta do dia, que você vai acompanhar daqui a pouquinho, é sobre gastos do governo Lula. Oposição pede fim de sigilo. Você concorda? Você discorda? Luiz Inácio Lula da Silva, que projeta comprar um avião de 400 milhões de reais. Tá certo? Tá errado? Qual a sua opinião? Comigo, dois gigantes debatedores. Aqui nós temos os melhores, o melhor time de comentaristas, de debatedores do Brasil. Júlio Anderson é advogado e professor. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos e a todas aqui da emissora Brasil Central, TBC. Quero saudar aqui o Maiklin, Dr. Maiklin, que foi meu aluno na PUC. É uma honra e uma satisfação e um orgulho muito grande ver você brilhando como um excelente advogado, como ex-deputado estadual e também como ex-vereador. Parabéns pela trajetória. Júlio Anderson, que é do PT, é da esquerda, e o Maiklin Carreiro, advogado, ex-deputado e vereador da direita. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Rafael. Olá a todos que nos acompanham pela TV Brasil Central. Meu professor Júlio Anderson, satisfação dividir aqui com você esse espaço de debate, de conteúdo, de aprendizagem. Então, estou extremamente satisfeito de voltar aqui ao TBC. Eu que estive aqui no ano 2021 por várias vezes, debatendo, falando dos assuntos importantes aí do nosso país, do nosso estado. Fico imensamente feliz de poder estar aqui. Um bom momento aqui de debate e de conhecimento para todos nós. Muito bem, a gente vai colocar fogo no parquinho, literalmente, porque tem também a nossa pergunta do dia, que é sobre a cobrança da oposição a respeito dos gastos do governo Lula. Acompanhem. Questionado sobre o assunto, o Palácio do Planalto informou que a maior parte das despesas de Lula nesse período está relacionada às viagens internacionais realizadas pelo presidente. O líder da oposição, Rogério Marinho, ingressou com uma representação contra o presidente Lula no Tribunal de Contas da União para apurar indícios de irregularidade nos gastos com cartão corporativo da Presidência da República. Na petição, Marinho também solicita o levantamento do sigilo de todos os gastos e que o tribunal avalie a adequação das referidas normas e procedimentos para assegurar a eficiência, a moralidade, a transparência e a impessoalidade desses gastos. Dados do Portal da Transparência divulgados pela Controladoria Geral da União mostram que nos primeiros 7 meses do terceiro mandato, o presidente Lula gastou em média mais com o cartão corporativo do que Dilma, Temer e Bolsonaro. Todas as despesas somadas chegam a quase 8 milhões de reais. As faturas desses 7 meses têm um valor médio de 1,1 milhão por mês. Em toda a gestão de Jair Bolsonaro, a média ficou em 1 milhão. A de Temer foi de 584 mil. Já a de Dilma, 905 mil. Diante disso, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Gastos de Lula. Oposição pede o fim do sigilo. Você concorda? Lula, que é considerado o pai dos pobres. Como que as pessoas veem tantos gastos assim por parte do governo federal, por parte do governo corporativo? Aliás, Lula criticou muitas vezes no debate os gastos de Jair Bolsonaro. Professor Júlio Anderson. Primeiramente, Rafael,
Isso não é gasto, é investimento. Lula fez mais de uma dezena de viagens. Lula está vendendo o Brasil para o mundo inteiro e o retorno está vindo. De acordo com a revista Veja, do mês de julho, o retorno de investimentos no Brasil supera mais de 111 bilhões de dólares. Só o que já veio de retorno de investimento. E a população já começa a sentir, sabe por quê? O dólar, com o investimento aumentando, o fluxo de dólar aumenta e eu controlo o preço do dólar e o prato do brasileiro está sentindo. A gente já começa a ver a diminuição do preço do gás, do combustível, o preço da carne, o preço do arroz, do óleo. Está tudo controlado, a inflação está controlada. A projeção do Ministério da Fazenda é de que nós vamos ter um crescimento de 3,2% do PIB em 2023. A inflação controlada, graças às ações do governo. E outra, o desemprego, 8%, o menor índice de desemprego desde 2014. Então isso mostra que o Brasil está no caminho certo. A última viagem que o presidente tem feito agora em Nova York conseguiu reunir, vejam vocês, os maiores líderes da economia mundial. O presidente da Google, o presidente do fundo que está na Arábia Saudita, que é o maior fundo de investimento do mundo. Tudo isso reunido num jantar em Nova York, com as maiores lideranças empresariais do Brasil. O que Lula está fazendo? Vendendo o país e o retorno está chegando. Então isso não é gasto, isso é investimento. Diferente do outro governo que ia lá para Nova York para fazer palhaçada, comer pizza no meio da rua, presepada na Inglaterra. Veja, chegou na Inglaterra para o enterro da rainha, metendo o braço nas costas do rei, recebeu um protocolo. Quando um chefe de Estado viaja, ele recebe um protocolo. O protocolo da Inglaterra é que ninguém toca no rei, só quando o rei estende a mão. Quando o rei da Inglaterra vier ao Brasil, ele também vai ter um protocolo, vai ter que seguir nossas normas. E veja que a presepada do ex-presidente enfia no braço no rei da Inglaterra, rindo, dando gaitada na morte da rainha, a pessoa mais importante de todo o Reino Unido. O presidente Lula não. 50 líderes mundiais agora pediram fazer uma audiência com o nosso presidente e o ex-presidente. Ninguém queria chegar perto dele por conta de tanta presepada. Então o país está no caminho certo, o presidente está fazendo investimento, está vendendo o país para o mundo. Maiklin, concorda, discorda, esses gastos, a população os veem com bons olhos ou não? Ou veem com preocupação, já que existe fome no Brasil, o povo está sofrendo? Maiklin. Bom, eu acho que a pergunta central a questão é o seguinte: nós estamos tratando de um cartão corporativo, e um cartão corporativo que é pago com dinheiro público. Como que a coisa pública é sigilosa? A questão não é de viajar e ter essa despesa, mas o povo quer saber aonde está sendo gasto esse dinheiro. Você vê, o presidente Lula gastou 1,1 milhão por mês, uma média, mas aonde foi gasto esse dinheiro? Eu concordo com o professor Júlio Nunes que nós precisamos vender o Brasil para o mundo, nós precisamos trazer investimentos e essas viagens internacionais são extremamente importantes, mas é necessário ter transparência. Não justifica um presidente que se vende como uma pessoa do povo gastar tanto dinheiro e pior, querer esconder como está sendo gasto esse dinheiro. Então não é uma questão de situação ou oposição, é uma questão de transparência para todo o Brasil e nós precisamos parar de olhar o governo anterior, professor, e olhar para frente. O cartão corporativo sendo sigiloso é errado? É errado. Então nós precisamos, a partir de agora, dar transparência a esses gastos para que o povo avalie se esse investimento está sendo, de fato, um investimento que trará retorno para o Brasil ou se o presidente quer curtir uma vida aí de bom vivan ao lado da sua esposa, viajando em um avião de luxo e comprando um mega super avião para que ele possa ter cada vez mais conforto e regalia junto com a sua esposa aí, com essa tese de que está vendendo o Brasil para o mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso, né? Olha só, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou que o governo Lula explique em 5 dias a potencial compra de um avião presidencial. A decisão é assinada pelo juiz Marlon Souza, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, e atende a uma ação popular movida pela oposição. Na semana passada, o Ministério da Defesa entregou ao Palácio do Planalto um estudo da Força Aérea Brasileira para a compra de um novo avião presidencial, que custaria entre 70 e 80 milhões de dólares, algo em torno de 400 milhões de reais. O governo alega que, apesar dos esforços e tempo gasto com o estudo da defesa,
não há processo de compra para a aeronave e que, caso haja uma definição sobre o assunto, o processo será público e conduzido pela Força Aérea Brasileira. Ainda de acordo com o governo, a presidência não foi intimada da decisão. Essa rodada eu começo com Maiklin. Maiklin, a população entende tanto luxo? Afinal de contas, é um avião de 400 milhões de reais. É necessário tudo isso para um presidente da República? Ou o presidente da República deveria dar exemplo à população? Qual a sua visão? A minha visão é que o Lula, como eu volto a repetir, ele vem de uma simplicidade que na prática ele não exerce isso. Pelo contrário, ele gosta de luxo e muito luxo. Tem um avião que está apto para ele trabalhar, um avião que inclusive está comprovado aí o quanto ele é um avião bom, né? Porque viaja toda semana praticamente, levando o presidente aí para lá e para cá. E agora quer comprar aí um novo avião, né? O que tem se divulgado pelos jornais e pelos deputados de oposição, um avião que tem que ter suíte, que tem que ser o quê. Então isso é um exagero, nós precisamos moralizar a administração pública e o presidente que se vendeu uma pessoa do povo, uma pessoa simples, tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Mas na campanha o discurso é um, no exercício do mandato a prática é outra. Então isso as pessoas não vão entender e não vão admitir, mas infelizmente vão ficar a ver navios, tendo que conviver mais 4 anos com essas super regalias que o presidente Lula exige para o exercício do seu mandato. Professor, existe uma crítica por parte da direita em relação à esquerda que é a seguinte: a esquerda é da seguinte forma, socialismo para eles, luxo para nós, capitalismo para nós. Aí muita gente brinca e diz o seguinte: é comunista de iPhone, comunista que tem um avião muito luxuoso. Essa crítica, ela é justa, é verdadeira? O povo que tem o Lula como pai dos pobres, como aquele que faz com que as pessoas tenham refeição, essa imagem será arranhada, está sendo arranhada nessa nova gestão do Lula? Eu acho engraçado, é até motivo de riso e de piada, né? Falar de comunismo. Mas eu só queria mandar um recadinho para você, o comandante, que eu chamei de comandante, o Sargento Milhomem, que é um fã do seu programa. Muito obrigado. Que é apoiador ferrenho do ex-presidente, que é muito meu amigo. Manda um abraço para você e toda a equipe, que ele é um frequentador assíduo do seu programa. Que bom, que honra. Manda um grande abraço. Um abraço para ele. Amaury Milhomem. Obrigado, Amaury. Sargento da Polícia Militar. Sargento, obrigado pela audiência. Espalhe a notícia, porque esse é um espaço democrático, né? Entre direita e esquerda. Então ele gostou dessa provocação que eu faço para os dois. Faço para o Maiklin, faço para você, enfim, né? Muito bom. E eu só queria também mandar mais um abraço para a doutora Aparecida, a doutora Jaqueline, que são as advogadas lá do meu escritório, estão nesse momento também nos assistindo. Um abraço para elas, obrigado pela audiência, para a gente é uma honra. Mas voltando ao fato de que o povo da direita fala que a gente é comunista de iPhone, é uma piada. Primeiro, o senhor já ouviu isso? Já, demais, né? Qual que é o seu telefone? Olha, o meu é um iPhone que eu comprei em Nova York em 2019. Foi o único telefone que eu comprei na minha vida, inclusive. Não comprou em Cuba, não? Comprei em Nova York, na loja da Apple. Não comprou na China nem na Venezuela? Não, foi na própria loja mesmo. Mas é o que eu te falo. Primeiro, né, esse povo devia entender o que é comunismo. Né? O comunismo é uma coisa que nunca existiu na humanidade. O comunismo, de acordo com a aula do professor Barroso, o ministro Barroso, o que é comunismo, gente? Comunismo seria a fase posterior ao socialismo, quando abole a propriedade privada, não existe propriedade privada, o Estado desaparece, não existe utopia, Estado. Na sua opinião? Não, isso aí é uma doutrina de Karl Marx. No Brasil é impossível existir socialismo, sabe por quê? O artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, assegura a propriedade privada. E sem propriedade privada não existe capitalismo. Então o capitalismo é cláusula pétrea. Não tem como o Brasil ser um país socialista, nunca foi, não é e jamais será socialista, e muito menos comunista. Só esse adendo. Mas a esquerda é apaixonada pelo socialismo. Olha, isso. Existem alguns que pregam, só que é impossível. Aí só através de uma revolução sangrenta, que derrubaria o Estado, aí poderia implantar um socialismo, mas isso não existe. Nem Cuba é socialista mais. Se você for lá no centro de Havana hoje, tem um McDonald's, propriedade privada. O socialismo não existe propriedade privada. Então veja que absurdo, que falta de instrução. E outra, nós, o que a gente prega? Distribuição de renda.
A gente quer que todo mundo tenha possibilidade, tenha um emprego, tenha salário para poder utilizar o melhor que a tecnologia. Olha o tanto que a tecnologia é boa, o avanço tecnológico, o livre mercado. O livre mercado existe para isso, para dar oportunidade para as pessoas poderem desenvolver seus potenciais. Não existe melhor, na minha opinião, o melhor modo de produção que existe é o capitalismo, não tem outro. No capitalismo a gente pode ser, entre aspas, inimigos e podermos convivermos pacificamente. Cada um escolher uma profissão que bem entender, ir para a atividade privada, ir para a atividade pública. Então, um capitalista... Eu sou um capitalista... Liberal, selvagem, não, do PT? Selvagem não. Eu acredito que o capitalismo ele pode ser melhorado. Eu acredito na social-democracia, que é o modelo dos países europeus, em que se tributa os mais ricos. No Brasil, infelizmente, eu sou professor de tributário, no Brasil, o Brasil é o maior paraíso fiscal do mundo, para quem é muito rico. No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, uma pessoa no Brasil com um patrimônio acima de 100 milhões de reais paga, em média, 0,03% de tributo. Isso é uma vergonha. Em país desenvolvido, civilizado, nenhum rico paga isso de tributo. Rico paga muito tributo e ninguém reclama. Todos eles pagam porque é a forma mais justa. Rico tem que pagar mais e pobre tem que pagar menos. E o Estado tem que investir em políticas públicas para garantir distribuição de renda para todos, justiça social para acabar com a pobreza. Porque quando se acaba com a pobreza, a vida de todos melhora, inclusive dos mais ricos. Professor, mas então o senhor, como colega do PT, precisa dar uma aula de reforma tributária para os seus correligionários, porque a reforma tributária que foi proposta pelo PT é uma vergonha. Ela não resolve o problema do emaranhado de normas tributárias, ela não resolve o problema da tributação sobre os impostos embutidos, que é que sacrifica, que faz perder a renda ali do trabalhador, que tudo que ele vai comprar, metade do que ele está pagando é imposto. Nós precisamos mudar, precisamos de uma reforma tributária que realmente reforme, e principalmente uma reforma que seja feita para o contribuinte, para o cidadão, para o trabalhador, para o empresário, e não para o governo. Eles estão fazendo uma reforma para que o governo possa arrecadar mais, sem cobrar melhor e cobrar menos. Nós precisamos disso, cobrar melhor e cobrar menos. Então, eu gostaria que o senhor, professor, como conhecedor de direito tributário e colega dos deputados do PT, possa alertar, assim como o nosso governador Ronaldo Caiado aqui tem feito, sendo o baluarte, liderando esse movimento aí para que essa reforma tributária seja bem apresentada, para que possa haver mudanças nesse texto. Sim, mas eu acho que vocês não entenderam muito bem. Inclusive o governador Caiado, eu acho que não entendeu muito bem esse projeto que está no Congresso Nacional, que passou pela Câmara. Isso não é uma reforma tributária, isso é um alinhamento tributário. Porque, na verdade, a reforma tributária ela precisa ser ampla e ela não vai ser feita, e não tem como ser feita do dia para a noite. É uma reforma que tem que ser feita ano a ano, em pelo menos num prazo de 20 anos. Menos que isso não tem como, porque o nosso eixo tributário, como você falou, eu concordo completamente, é a tributação sobre o consumo, para tributar os mais pobres e deixar os ricos de fora. É assim que funciona. Quando você vai no supermercado, mais da metade do que você está comprando é tributo. E aí o que ocorre? O rico fica de fora e você, que é o mais pobre, é que vai pagar essa tributação. Isso está errado, tem que mudar o eixo. Os países civilizados, os países desenvolvidos, como que tributa? Mas o rico tributa também não vai ao supermercado? Pois é, mas ele vai no mercado. Veja bem, uma pessoa com patrimônio acima de 100 milhões de reais vai comprar o arroz. Rico, então, para você, é quem tem mais de 100 milhões de reais? Não, é só uma, não estou falando que rico seja isso, eu estou falando que é uma estatística, uma média, só quem é rico, um comparativo. Olha, vai depender, porque às vezes a pessoa, depende do patrimônio, vai depender de cada um, não tem como eu falar para você, uma pessoa que tem um patrimônio acima de R$1 milhão, eu não posso dizer que essa pessoa pode ser rica, dependendo da circunstância. Agora, uma pessoa com patrimônio acima de 100 Lula é rico? Olha, eu não sei o patrimônio dele, pessoal. Mas é divulgado. Eu acredito, não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. 8 milhões declarados. 8 milhões declarados. Olha, eu acredito que seja. Ele reclamou que é pobre. Não, pela média nacional, que mais de metade da população vive com menos salário mínimo, uma pessoa que tem um patrimônio de 8 milhões é lógico que é rica. Sem dúvida nenhuma, não tem dúvida disso. Agora, qual que é a minha crítica? É porque a pessoa com patrimônio acima de 100 milhões de reais vai no supermercado, vai comprar o mesmo arroz que eu, que sou assalariado, vai pagar o mesmo tanto de tributo. Aí você pega o mesmo tanto de tributo, aí compara o patrimônio dele de 100 milhões e compara com o meu patrimônio de um salário mínimo. Eu vou pagar muito mais que ele. É completamente injusto. Deixa eu equilibrar o tempo, Michael. Não, seguindo essa linha do professor, é isso que eu falo. Eu sou extremamente crítico a essa reforma tributária. É uma reforma tributária que não resolve nada. A reforma tributária deve-se, como eu disse agora há pouco, cobrar menos
ou seja, desonerar tributação, e cobrar melhor, ou seja, combater sonegação fiscal para que você não tenha perda de receita. E, principalmente, fazer um trabalho de tirar os impostos, de diminuir a carga tributária sobre os produtos, sobre os bens de consumo. É isso que sacrifica o trabalhador. Pensa se o trabalhador aumentasse aí, mesmo que não aumentasse o salário dele, mas se os produtos estivessem 30% mais barato com a redução de carga tributária, ele aumentaria o poder de consumo dele. Aí, em contrapartida, para que nós não tenhamos perca de receita, que nós sabemos que isso não pode, o Estado tem seus compromissos, a União tem os seus compromissos, os municípios que estão sufocados hoje, nós precisamos tributar mais aquelas pessoas que ganham mais, obviamente, e principalmente combater também a sonegação fiscal, cobrando melhor, por exemplo, o sistema financeiro, que hoje praticamente não paga nada de imposto, entre outras atividades que rendem muito dinheiro que rendem e poderiam render muito dinheiro para a União. Como a questão hoje de jogos, de cassino, tudo isso aí está movimentando bilhões e bilhões e bilhões, e o Estado tem se omitido a isso. Eu falo a União, não tributa e deixa de arrecadar onde tem que arrecadar e onde pessoas estão faturando muito. Concordo integralmente, já que você pode vir para a esquerda, viu? Porque esse é o nosso pensamento, viu, de tributação, esse é o nosso modelo, e isso está no Congresso Nacional, é um começo. Mas é isso que eu falo, professor, não adianta ter o discurso e na prática não mas na prática o projeto não é de uma ampla reforma tributária, porque não tem como se fazer uma reforma tributária, isso não é reforma tributária, é um alinhamento tributário. É um alinhamento tributário para quê? Para a gente começar a colocar na população a necessidade de tributar o patrimônio e a renda, é onde você vai tributar os mais ricos. Veja que já tem um projeto lá para tributar, por exemplo, embarcações e aeronaves. Veja que hoje no Brasil só se paga IPVA sobre carro e moto. Imagina que você tem um iate de 20 milhões, um helicóptero, um jato particular, não paga um centavo de tributo. É justo? Não é justo. Então, a forma de se tributar melhor é desonerar, como o Dr. Maicon falou, desonerar a produção, desonerar os produtos, porque aí você tributa menos os mais pobres, e tributar com mais peso o patrimônio e a renda. Tributar o mercado financeiro, que não tem tributação, que é um posto de privilégio, sem dúvida nenhuma, concordo em gênero absoluto com você. Ok, vamos lá. Vamos mudar de assunto aqui. O ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, disse em delação à Polícia Federal que logo após a disputa do segundo turno do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro recebeu um assessor, uma minuta de decreto para convocar novas eleições, que incluía a prisão de adversários. A informação é do site UOL e que foi divulgada hoje de manhã. O assessor responsável pela entrega seria Felipe Martins. Segundo o relato de Cid, Bolsonaro submeteu o teor do documento em conversa com militares de alta patente. Maiclin Carreira, denúncia grave contra o ex-presidente da República. É óbvio que a gente tem que esperar o pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem que ver se é verdade, enfim, mas é uma notícia de um portal grande de notícia. Maiclin. Primeiro que tudo que é dito tem que ser provado. E aqui sem defesa alguma ao ex-presidente Bolsonaro. E outra questão também que é muito importante. O judiciário, eu falo no alto escalão, sobretudo o STF, tem conduzido de uma forma muito obscura essas investigações. Então, no momento que uma pessoa é convidada para uma delação premiada, para colaborar ali com a investigação, muitas vezes eles estão falando questões para se salvar, porque a pressão é muito grande. Então, um sistema extremamente vingativo e voraz. E nós podemos perceber isso aí, sobretudo pelas penas altíssimas e completamente desarrazoadas que foram impostas às pessoas que participaram daqueles atos do dia 8 de janeiro. Então, assim, eu vejo que o judiciário está perdendo a oportunidade de sair grande deste momento difícil, que momentos difíceis fazem homens grandes, mas está mostrando ali um sentimento de vingança e não um sentimento de justiça. Então temos que aguardar, claro, né? Mas eu faço aqui minha crítica ao judiciário, sobretudo ao STF, que não tem se comportado de uma forma a garantir a justiça, mas sim um sentimento de vingança muito evidente que todos nós brasileiros estamos percebendo. Esse instrumento de delação premiada é ideal na visão de vocês? Por exemplo, o Antônio Palocci, que foi ministro do Lula, ele disse o seguinte em determinada ocasião: olha, eu repassei em dinheiro para o então presidente Lula cerca de 300 milhões de reais. Ou seja, pau que dá em Chico, dá em Francisco também.
aonde a gente vai parar com a política? Bolsonaro tem culpa, na sua opinião? Ele tentou dar o golpe? Qual a sua visão, professor? Olha, precisa ser investigado. Com relação ao ex-presidente, precisa ser investigado. Agora, pelas declarações dele durante todo o mandato, pelas declarações que ele fez, eu não tenho dúvida que ele é um dos grandes mentores intelectuais da tentativa de golpe do dia 8. Agora, isso precisa ser investigado, precisa ser profundamente investigado, tem que ser comprovada a culpa. E eu só sou a favor de prisão em caso de comprovada a culpa, depois de ter dado a ele a oportunidade da ampla defesa e ser julgado corretamente. Se comprovada a culpa, aí sim. Agora, isso precisa de fato ser investigado. Eu não vou aqui defender prisão e falar que ele é culpado sem antes o devido processo legal. Agora, as provas, os indícios, todos levam a demonstrar que ele é um dos grandes articuladores. O Supremo está conduzindo o julgamento, inclusive, eu fico até indignado e envergonhado da atuação dos nossos colegas no Supremo. Eu acho que os ministros do Supremo deveriam, inclusive, anular aquele julgamento de muitos daqueles que foram julgados e condenados lá pelos atos do dia 8, porque os réus ficaram sem defesa, porque os advogados lá foram com a intenção clara de não promover a defesa do réu. Foram lá para fazer politicagem e deram um show, um espetáculo horroroso de como não ser advogado. Eu fiquei envergonhado, inclusive, defendo que os réus, os clientes, deveriam ir na OAB, abrir um procedimento contra esses advogados. Agora, se eu fosse um dos ministros, o que eu poderia ter feito? Anulava o julgamento, anula o julgamento por falta de defesa dos réus, que eu acho que os réus ficaram sem defesa naquele julgamento. Anula, dá oportunidade para o réu constituir um novo advogado. Se o novo advogado vier e fizer a mesma palhaçada, destitui na hora e já deixa um defensor público da União ali de plantão para fazer a defesa no ato, para não ficar também, não prejudicar também o julgamento e não dar aso aqui para a malícia ou para a torpeza daqueles que não querem submeter ao Poder Judiciário. Muito bem, vamos registrar participações aqui no nosso WhatsApp. O Fernando diz o seguinte: o povo quer saber também onde estão as joias. Se é para olhar para o governo passado, por que então não esquecem o Lula, ao invés de ficar o tempo todo falando de comunismo e apontando para o Lula? O Bolsonaro também gastou tanto com luxos, com joias, enfim, ele manda uma mensagem longa aqui. Querido Fernando, obrigadíssimo pela audiência, a gente se sente muito honrado, mas o fato é o seguinte, a gente comenta aqui as notícias, a gente acabou de falar do Bolsonaro e nós estamos no governo Lula, é natural que haja essa cobrança, essa fiscalização, né, Michael? Exatamente. Hoje, quem comanda o país é o Lula, então nós temos que cobrar do Lula. O governo passado tem que ser apurado, investigado, mas nós temos que cobrar de quem está no poder hoje, porque quem, de fato, vai exercer políticas públicas que vão mudar a vida das pessoas. Então, não tem por que nós não debatermos o atual governo. E eu quero aqui retomar esse assunto do professor Júlio. De fato, concordo com o senhor. Eu acredito que os advogados ali confundiram a tribuna do STF com a tribuna do parlamento. Ali é o momento de se debater teses jurídicas. Tecnicamente. E não fazer política. Isso, sem sombra de dúvidas, prejudicou os clientes, né, os réus, e prejudicou toda a advocacia, porque por causa daquela situação vexatória daqueles advogados, o Alexandre de Moraes arbitrariamente veio com a desculpa de voltar aos julgamentos, de colocar os julgamentos pelo plenário virtual, o que prejudica demais a ampla defesa e, sobretudo, o debate de um caso histórico importantíssimo para o nosso país. Inclusive, a OAB entrou com uma representação que foi rejeitada por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, na visão de vocês, ele tem sido duro demais, ele é criticado, inclusive, por ser autoritário. Ele não deveria dar espaço amplamente para a defesa, para que haja justiça nesse julgamento? E ninguém aqui, eu tenho certeza absoluta, professor Júlio Anderson, Michael Carreiro, concorda com qualquer tipo de vandalismo. Vandalismo é um crime e as pessoas devem ser punidas. Mas essas penas não estão um tanto exageradas e não está faltando defesa, não? O STF que deveria julgar essas pessoas ou não? A quem essas pessoas vão recorrer? Olha bem, é o que a gente está acabando de falar. Os réus parecem que estão sem defesa.
Porque, por exemplo, se eu sou advogado de um desses réus, eu defenderia, eu acho que todos têm o direito de defesa, defenderia o que eu bateria na tese? Na tese técnica, né? Esqueceria a questão política, ideológica e bateria na tese técnica. Primeiro, eu iria investigar se teve prova, se está individualizado o caso de cada um, porque não pode julgar por atacado, né? A pena tem que ser individualizada, o fato de cada um tem que ser individualizado. Tem que ver se ele foi condenado, porque eu não vi o acórdão que condenou, se foi por crime de tentativa de golpe, porque eu acho que a maioria daquelas pessoas ali não estava com a intenção clara de golpe, porque uma pessoa que invade o Congresso Nacional para dar um golpe de Estado, essa pessoa não sabe nem o que significa isso. Coitado desse pequeno que estava ali, que invadiu, que fez, ele deveria ser punido por vandalismo, por depredação do patrimônio público. Agora, o crime de golpe de Estado são os mentores. Os mentores que articularam, que financiaram, esses sim têm a plena consciência do que é um golpe de Estado. Agora, eu como advogado defenderia isso aí. Agora, tem que ver se a defesa desse pessoal não está fraca. Atrapalhando, porque esses advogados parece que empurraram eles para a condenação. Essa é a minha intenção. E aí, como eu falo, mais uma vez eu repito, pela sustentação oral dos advogados. Você vai advogado lá que foi para chorar. Fazer teatro. Teatro você faz no tribunal do júri, pro juiz leigo, que não é juiz. Agora ali a defesa é puramente técnica. Ali não tem tribunal do júri. A advogada vai para chorar, o outro vai para falar que para xingar ministros que são odiados. Olha a beleza da democracia, como a ministra Carmen Lúcia disse. A democracia garantiu que o advogado fosse à tribuna, poder falar que eles são odiados e falar disso abertamente. O outro foi para fazer um espetáculo de incultura, falar de comunismo, de confundir Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, um francês, com Maquiavel, o príncipe, completamente diferente. Olha que aula grotesca, esdrúxula, de como não ser um advogado. Eu fiquei envergonhado de ser advogado nesse momento. Professor, eu quero te dar os parabéns pela sua honestidade. E mesmo estando no Partido dos Trabalhadores, né, muitos defendem penas duríssimas para essas pessoas, o senhor foi muito técnico. Eu achei interessante e eu vi sinceridade do senhor, no que o senhor falou. E concordo integralmente. Né? Tem gente que acha que eu não deva me posicionar aqui, mas eu não sou um robô, eu sou um apresentador, minha inteligência não é artificial. Né? Deus me deu uma inteligência real. Então é o seguinte, Maiklin, eu acho que o professor foi perfeito e se houve financiadores, esses sim devem ser responsabilizados de uma maneira assim duríssima. Mas nesse caso, eles deveriam ser responsabilizados por vandalismo. Inclusive, eu já sugiro a gente colocar na um corte no YouTube, que é o seguinte, olha só, advogado do PT questiona a sentença de Alexandre de Moraes nos atos do 8 de janeiro. Não foi isso? O senhor não questionou? Não, o senhor questionou 17 anos. Eu levantei. Mas o que eu disse? Eu não conheço os autos. Mas o senhor questionou. É um questionamento. Eu falei o seguinte. É um questionamento. Eu falei o seguinte. Se eu fosse advogado dos clientes, o que eu defenderia? Na defesa técnica deles, como advogado. Agora, como a defesa é uma. Agora, a realidade é outra. Tá, a realidade, na sua opinião. Olha, a realidade... São golpistas ou não? Olha, ou são vítimas, de certa forma, de pessoas maiores que estavam executando eu acho, esse na plano? Na minha opinião, eu acho que a massa, a grande maioria dali, foi uma massa de manobra, que não sabe. Que a pessoa que vai protestar pela derrubada do Estado, para trazer uma ditadura, essa pessoa não tem noção nenhuma do que é uma ditadura. Não tem noção nenhuma. Então a minha manchete está certa, então. Não, mas menos sensacionalista. Não, mas é fato. Com menos sensacionalismo. Quem tem que ser responsabilizado, são os eventuais mandantes. Eu acho que a grande... É por isso que tem que individualizar um por um. Tem uns que vão ser só depredação. Então a manchete é que defende a individualização das penas. Exato. Aí e das condutas, né? Eu não sei, eu não acompanhei o processo de um por um. O senhor está com medo da retaliação da manchete que a gente vai colocar, então, não é que eu estou com medo. Eu não estou com medo da retaliação. Eu só quero que fale de forma correta. Perfeito. Rafael, porque eu acho que tem que individualizar um por um. Eu não conheço os autos. Advogado do PT defende a individualização das penas no 8 de janeiro. Mas eu acredito que o Supremo esteja fazendo isso, viu? Eu acredito.
acredito que esteja. Rafael, Mas pena 17 anos, não é exagerado? Pois é, aí eu não sei, que eu tenho que ver os autos, eu não vi os autos. O senhor é bem informado. Não vi os autos, não vi, concordo que eu não vi. Agora, tem que ver o conjunto, né, das penas que ele sofreu. Ok. Rafael, você usou uma expressão aí que nós temos que afastar do nosso Didi, que é penas duras. Não tem que haver penas duras. Penas justas. Crime, tem que ser penas proporcionais. Exato, E tá, concordo. assim, eu não vi os autos, mas pelo que eu tenho acompanhado, está completamente desarrazoado, desproporcional pelas condutas que aquelas pessoas que estão sendo julgadas fizeram. Entendeu? Quando se compara o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, a pena deles lá foi muito menor, de um país que tem penas muito mais duras do que o Brasil. Os condenados ali de invadir o Capitólio foram condenados ali a 3 anos e meio. Aqui nós tivemos jovens que foram lá, às vezes induzidos, ou às vezes até acreditando mesmo que ia conseguir alguma coisa, mas na verdade nós sabemos que jamais aquele tipo de conduta, de ir lá, entrar lá dentro, quebrar, essas coisas, isso não tem eficácia alguma para um golpe de Estado, para uma abolição do Estado. Alguém achava mesmo que ia entrar ali, ia sentar na cadeira do presidente. Ia se tornar o presidente? Ia chegar outra pessoa ali para assumir o país. Os crimes. Será que assim, nós somos pessoas inteligentes e quem está nos assistindo também, né? Será que as pessoas acreditam mesmo nisso? Que haveria um golpe de Estado ali naquele momento? Rafael, Com isso, a gente não está defendendo, em hipótese alguma, pessoas que foram ali cometer vandalismo. Não, claro que não. Acabar literalmente ali com obras de arte. Isso é um absurdo. Como a eu gente disse. repudia assim veementemente. Óbvio. Agora, não dá para acreditar que a partir dali iria destituir o Lula e colocar outra pessoa na presidência da República. Não é possível, gente. Como eu disse, a maioria ali não sabe o que é golpe de Estado. Eu acho que a grande maioria ali estava na intenção de que vai voltar o ex-capitão, o ex-presidente, ele vai voltar a ser o Brasil maravilhoso. Agora, como eu falei, a maioria ali não entende o que é golpe de Estado. Então essa pena eu acho que não caberia. Mas aí, como eu repito, tem que ver os autos, tem que ver cada caso é um caso diferente. Sim. Rafael, quais são os principais crimes que levaram a pena daqueles acusados? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, todos na modalidade tentada. Por mais que surgiu um minuto aqui, não sei o quê, o ato preparatório e a cogitação não pode ser punível. Mas vamos lá, eles supostamente tentaram efetuar ali um golpe de Estado. O modus operandi, ir lá, quebrar vidraça, rasgar a cadeira, isso seria eficaz, eficiente para destruir um governo eleito? Jamais. Para que se haja um golpe de Estado, a abolição do Estado Democrático de Direito, tem que ter um planejamento, uma estrutura organizada, um envolvimento de organizações armadas, envolvimento de alto escalão do Exército, das Forças Armadas de um país. Aí sim você teria meios eficazes para destituir um poder. O que aconteceu ali é o mesmo que, vamos supor, eu dispute a eleição num determinado município, eu perco a eleição, junta lá mais um bando e quebramos a prefeitura. O prefeito eleito vai deixar de ser prefeito? Não vai. Então é isso. Então tá evidente, isso aí tá evidente. O revanchismo, a vingança do STF, que não se coloca como julgador, mas coloca como parte de um processo, haja vista que teve ali o seu ambiente de trabalho depredado. E eu, por óbvio, né, repudio veementemente essas ações dessas pessoas que quebraram patrimônios culturais, que fazem apologia ao golpe de Estado, à intervenção militar, que isso é crime, que poderia estar na denúncia, apologia ao crime, mas não uma tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito, que isso não tem pertinência alguma, é um revanchismo do STF. E aí eu gostaria só de fazer um Sim, adendo, concordo, ele fala que o golpe de Estado deveria ter planejamento, deveria ter o Exército, as Forças Armadas envolvidas, para ter, de fato, um golpe, e aí é onde entra o ex-presidente, né? De acordo com a denúncia, com a delação lá do ex-ajudante de ordem, o ex-presidente consultou o Exército, fez atos preparativos para uma tentativa de golpe, tem minutas, o ex-secretário, o ex-ministro da Justiça que está preso, que foi secretário na época da confusão no Distrito Federal. Então, a gente tem que apurar. E aí, como eu falo, ele, se provado, que está nessa articulação, é um dos autores intelectuais. Aí sim tem que responder. Desde que provado, evidentemente, que seja
garantida a ele ampla defesa. São os peixes grandes, então. Exato, são os grandes financiadores. Aí sim. Mas, professor, o próprio ato preparatório não pode ser punível. Se eu cogito dar um golpe de Estado, eu não posso ser punido. Isso é direito penal. Mas se ocorre a preparação... A preparação também de uma minuta, o próprio nome diz minuta, mas entendeu? só não deu porque não tem... impediram. Então se fez os atos preparativos, não consumou. Meu irmão é advogado criminalista, ele diz não o seguinte... consumou. Ele disse o seguinte, numa aula, eu achei muito interessante, depois vamos trazê-lo aqui, o grande Danilo Vasconcelos, um abraço para ele, disse o seguinte: se você pensa em cometer um crime, se você até escreve no papel que você vai cometer esse crime, isso não significa, e você não pode ser punido por isso. Por quê? Ou seja, esse processo ele não foi executado, não houve materialidade em relação a essa possibilidade de crime. Pelo menos é o que mas tem uns certa crimes vez tentados, né? é o que existem certa os vez crimes ele me explicou. tentados. Então, mas a tentativa tem que haver uma possibilidade de Mas- eficácia. Jamais a quebradeira, quebrar vidraça, jamais isso seria eficaz para destituir um poder eleito. Houve invasão, isso aí foi um ato. Não pro executor. Outra mas questão. pro inventor intelectual, houve o fato. Ok. O fato ocorreu. Outra- Tanto é que houve invasão e a depredação de tudo. Outra A questão- gente fazendo, inclusive, cocô no Supremo Tribunal Federal. Ok. Olha que baixaria. Baixaria, sem Total. dúvida alguma. Agora é o seguinte, eu acho que é o debate mais sincero que eu já fiz sobre os 8 de janeiro aqui, a gente está discutindo muito tecnicamente. Não houve uma facilidade absurda para aquelas pessoas adentrarem o STF, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto. A gente viu, sem dúvida alguma, que a polícia do Distrito Federal, ela praticamente cruzou os braços, ela não impediu. Isso é óbvio, isso aí é fato consumado. Mas a segurança desses poderes não falhou absurdamente assim. Você imagina você estar invadindo a casa do rei, do cara que é o mais importante do Brasil, o presidente eleito com mais de 60 milhões de votos, e eles ficarem tão à vontade. Houve essa negligência. Outra coisa, as imagens sumiram também, né? Então, o governo federal também não deveria ser responsabilizado, de certa forma? Eu acho que agora... Mas a imagem vai sumir. Peraí, Olha, vamos lá, vamos lá, eu acho que professor. você tá- Imagina que o senhor é dono de uma empresa. Vamos lá, Ah. vamos ser sinceros. Imagina que o senhor é dono de uma empresa e aconteceu algo gravíssimo na sua empresa. Foi gravíssimo o que aconteceu em Brasília. O senhor imediatamente não solicitaria que essas imagens fossem colocadas num HD para que você não perdesse absolutamente nada? Isso não é o beabá, não é o princípio básico. Michael, qual a sua opinião a respeito disso? A gente tem que debater e falar com inteligência aqui, porque o nosso público é inteligente. Mas algumas autoridades querem achar que todo mundo é idiota também, né? Rafael, eu não quero aqui, hipótese alguma, criar uma teoria da conspiração, mas vamos aos fatos. Primeira pergunta que eu faço ao senhor e ao professor Júlio Anderson para que responda posteriormente. Se o presidente e a Janja estivessem já morando, você acredita que o palácio seria invadido? Se eles estivessem lá, morando lá? O que ocorreu alguns dias antes dessa invasão? O Palácio do Planalto não é a residência do presidente. Né, mas houve violação no ambiente de trabalho. Se ele estivesse lá. O que houve alguns dias lá? É uma crítica à residência do presidente e ao Palácio do Planalto, que a Janja foi, inclusive, na TV. Mostrar que não dava para mudar, que estava difícil trabalhar porque o sofá estava rasgado. Então, assim, eles criaram motivo para não irem para lá. E aí, posteriormente, ocorre a invasão ali daquelas pessoas que depredaram o patrimônio público e a evidente omissão do GSI, que é o órgão competente para fazer segurança dos prédios públicos ali. Então, assim, é evidente que houve sim uma omissão e o próprio governo PT aproveitou dessa situação para criar vamos dizer assim, para criar uma animosidade natural do povo brasileiro à direita. Foi uma estratégia política, evidentemente, e, claro, eles estão colhendo isso porque a sociedade como toda do Brasil repudia esses atos de vandalismo. E estrategicamente, no tabuleiro do xadrez, foi um checkmate da esquerda se essa teoria da conspiração prevalecer, né? Eu acho até engraçado, porque eu não tenho nem o que comentar, porque, nossa, eu fui eleito
presidente do Brasil, e agora eu vou cogitar um golpe de Estado contra mim mesmo. Não, É mais ou menos isso. Não é esse o raciocínio. É esse o raciocínio. Porque o senhor mesmo disse que não haveria possibilidade nenhuma de golpe nesses atos. Não, o que eu falei foi o seguinte, aqueles atos ali foi uma preparação para um golpe. O que a gente está falando aqui de vários erros da direita, erros absurdos da direita. O que ocorre? Vandalismo. O que a gente está cogitando é o seguinte, como que alguém entra no Palácio do Rei sem arma? Porque eu acho que não tinha nem estilingue ali e deixam que isso aconteça. Por mais que tivesse colocado o exército ali, vamos imaginar que eu colocasse o exército ali, não daria conta de impedir aquele povão de entrar. Gente. É impossível impedir. Na verdade ali, e outras, fere o pacto federativo. A segurança pública ela é de responsabilidade de quem? Dos estados. Para isso é que existe o Distrito Federal. E a segurança pública do distrito... Existe o GSI também. O GSI é interno ali para o presidente da República. Agora, a segurança da rua é do Distrito Federal, da Polícia Militar. Ela que é responsável. Que errou absurdamente. Tanto é que o presidente da República fez, na mesma hora, decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Foi o ato mais correto que ele fez. Agiu incontinente e meteu a canetada ali na hora e interviu na segurança de forma temporária, decretou a intervenção militar. Mas e as imagens apagadas? E as imagens apagadas? Eu não sei se tem imagem apagada. Professor, o senhor tem sido de uma sinceridade aqui absurda. E eu gosto do senhor, já admiro o senhor por conta disso. Tem lógica essas imagens sumirem? Pois tem que investigar. De algo eu acho que tem que ser investigado. Se teve imagem apagada, vamos investigar quem que apagou. Porque eu quero saber também. E por que apagou, né? E por que apagou? Eu quero saber. Eu não. O país inteiro precisa saber. Agora, o foco ali é esse. É quem que invadiu, quem que planejou, quem que financiou. Sim. Porque esses que devem ser responsabilizados com todo rigor. O senhor tem toda a razão. Em relação a quem financiou, né? Quem conspirou. Tá errado também, Michael. Isso, exatamente. Agora tem que haver um julgamento técnico e proporcional, sem vingança, sem revanchismo, e o STF não tem conduzido da melhor forma. Como eu disse, eu não vejo aquelas atitudes ali, daquelas pessoas que invadiram ali, e às vezes até de quem estava por trás, que ajudou financeiramente, como uma pessoa que de fato estava tentando dar um golpe de Estado. E se até que essas pessoas, que alguns lá, Rafael, de fato acreditariam que o governo queria e tudo, mas aquele instrumento, aquela atitude, aquelas condutas, por si só não seriam suficientes jamais, em hipótese alguma, para abolir um Estado democrático de direito, para dar um golpe de Estado. Então, é a absoluta ineficácia do meio. Não há por que punir essas pessoas por estes crimes. Devem ser punidas por outros crimes. Algo que pouca gente observou. Vocês repararam que os 2 primeiros condenados são negros? Não, eu não prestei atenção nisso. Não 2 negros. Mas eu não acredito que ele houve racismo nesse caso. Né? Eu acredito que a pena, quando a gente vai para o direito penal, a gente tem que ver a conduta da pessoa, o grau de negatividade que essa pessoa trouxe para a sociedade, o prejuízo que ela trouxe para a sociedade, e também tem que ter o caráter pedagógico. A pena ela tem o caráter pedagógico, o exemplo. Devem ser punidos. Devem, não pode deixar de ser punidos. Agora, como eu falo, tem que analisar caso a caso. Eu não tive contato com os autos, eu não vi. Então, não posso falar que foi exagerada ou que foi pouca. Agora, se foi, como eu falei, se ele não tem intenção clara, se não tem a consciência, se não tem a deliberação clara de dar um golpe, e a consciência do que é um golpe de Estado, a abolição violenta contra o Estado democrático. Outra coisa, essa invasão, desculpa, essa invasão foi algo de momento ali, na opinião Pois na minha opinião, para a maioria dessas pessoas, sim, foi um momento de festa, de auê. Vou entrar também ali no também, eu acredito que seja isso. A grande maioria ali, são pobres coitados, pessoas ali com a cabeça que bem provável não lê livro, que fica só em WhatsApp, vendo fake news, então ela acredita profundamente naquilo. Infelizmente, essa onda desse ex-presidente aí que instalou esse hospício maldito no Brasil, em que as pessoas só leem fake news de WhatsApp, as pessoas não leem mais um livro. Eu sou escritor da editora Saraiva, eu fico horrorizado do que está acontecendo com o mercado editorial brasileiro. Vem em Goiânia, não tem um editor, não tem uma livraria mais em Goiânia, uma só, em um único shopping. As pessoas aboliram, não leem mais livro de verdade,
fica só em WhatsApp, em rede social, tendo contato com todo tipo de mentira, com todo tipo de fake news. E são essas pessoas aí, o reflexo está aí. A pessoa não sabe o que é golpe de Estado, muito menos o que é democracia. Então eu acredito que a maioria dessas pessoas aí não tenham essa deliberação e essa consciência e esse dolo de cometer um golpe de Estado, porque elas sequer têm consciência do que é uma democracia e do que é um golpe de Estado. Muito bem, como que o PT vai encarar essas declarações do senhor aí? Não. Você foi o sincerão do PT. Não, eu acho que o PT tem que encarar e pugnar pela justa pena de cada um. A pena justa. Se teve a deliberação, não teve. E mesmo porque o PT é vítima de um lawfare, de uma perseguição política, que foi a prisão absolutamente imoral, ilegal, esdrúxula, grotesca do presidente Lula, como já ficou amplamente provado, que foi o conluio do ex-juiz com o Ministério Público. Então, o PT sabe o que é uma prisão injusta, mesmo porque muitos membros do Partido dos Trabalhadores foram presos políticos, presos que ficaram sob tortura. O exemplo aqui do jornalista, seu colega Pinheiro Salles, que ficou 9 anos preso, levando choque para tudo que é lado, pau de arara, o rosto todo com platina, porque apanhou demais. Tudo isso por conta de um crime de opinião. Então a gente sabe perfeitamente o que é a falta de democracia, o que é a prisão injusta, o que é a prisão ilegal. Então a gente tem que impugnar por isso. Pena correta, pena justa e não simples vingança. O senhor sabia que a TBC foi vítima de perseguição política também? Com um deputado aqui, que eu não vou citar o nome, quis fechar a TBC, quis caçar a concessão da TBC, por conta desse programa de debate? O senhor sabia disso? Pois é, eu acho que você comentou comigo, mas a gente tem o Poder Judiciário que não permite, né? Por isso que o Poder Judiciário é tão importante. O Poder Judiciário é tão importante exatamente por isso, porque é um órgão que mantém o pêndulo da justiça, da democracia. E aí, o Poder Judiciário mostrou, mais uma vez, a importância dele para garantia da liberdade de imprensa, porque isso aqui é um veículo que garante o debate, inclusive uma TV pública, que muita gente da ultradireita odeia a coisa pública, que quer vender tudo. Quantos canais privados fazem esse debate como é uma TV pública, como é a TBC? Pela primeira vez na história, há debate, à esquerda, à direita, para que você em casa tire as suas próprias conclusões. Michael, para a gente fechar o assunto. Voltando aí ao que o professor disse, eu vou reiterar os argumentos, de que nós precisamos ter penas justas, nós precisamos de proporcionalidade, não revanchismo. E parabenizar aqui o trabalho da TBC, igual fiquei triste de ver essa judicialização, eu que já tive muitas participações aqui, sou testemunho quanto a TBC oferece espaços para o contraditório, para as divergências, possam aqui cada um se posicionar do seu lado. O espaço está sempre aberto da TBC. Então, parabéns, viu, Rafael? Continue com esse programa que gera informação e provoca o debate. O debate é extremamente importante para o conhecimento do nosso povo, do nosso Estado. Uma das alegações é o seguinte: debate de vocês é forjado, vocês combinam. Enfim, a gente combinou alguma coisa aqui, eu não recebi orientação alguma. Combinamos alguma coisa, Michael? Agora tem que ter coragem de vir no debate. Eu muitas vezes estive aqui, professor, e nós não ligava para alguém da esquerda, do partido da esquerda, do outro, chamava, me insistia. Não vinha, mas depois ia reclamar. Então o espaço sempre esteve aberto. Agora a esquerda vem, a esquerda vem, a direita vem e o pessoal pede para vir. Eu queria registrar aqui o grupo de professores da PUC, está assistindo aqui, está comentando aqui, está a maior confusão aqui no grupo. Sério? Porque tem professores de um lado e professores do outro, está a maior guerra aqui no grupo de professores da PUC. Um abraço para todos os meus colegas professores, tanto da PUC quanto da UFG. E também quero mandar um abraço para o Reinaldo, que é oficial de justiça, está trabalhando agora, cumprindo diligência, e está assistindo o nosso programa. Sim. Muito bem, nós temos tantas participações, mas vamos fazer o seguinte, mais uma notícia: a economia brasileira caiu 0,3% em relação a julho, na comparação com junho. A agropecuária, indústria e serviços puxaram recuo. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em seu monitor do PIB. De acordo com a coordenadora da pesquisa, apesar de a economia ter apresentado resiliência do crescimento no primeiro semestre do ano, o resultado de julho
acende um alerta para a necessidade de sustentação do mesmo patamar de crescimento no restante deste ano. Essa oscilação é normal? Absolutamente normal, né? Por quê? O que ocorre? Não existe economia em país nenhum no mundo. Nem a Noruega, que é o país mais desenvolvido do mundo, os Estados Unidos é o país mais rico, a China é o segundo país mais rico do mundo, porém a Noruega é o país mais desenvolvido, porque o desenvolvimento econômico ele é qualitativo. Nem a Noruega, com toda essa pujança de desenvolvimento econômico, consegue manter 100% a economia só na vertical. As economias dos países, elas têm período de oscilações, de crescimento, de estagnação, de recessão, de crescimento novamente. Então, o que ocorre? Teve essa queda, porque é natural durante o ano. Sim. Mas a projeção, qual que é? A projeção é que nós vamos crescer esse ano, olha só, 3,2% do PIB. Essa é a projeção e todos os indicadores estão aí. Os investimentos, como eu falei, voltaram. Só esse ano, só esses 8 meses, 9 meses do governo Lula, já foram trazidos para o Brasil, gastou 1 milhão com viagem, né? Em média. Essa é mais ou menos a média da viagem do Lula. Já trouxe para o Brasil 111 bilhões de reais. Ok, professor, vamos fazer o seguinte, deixa eu registrar participações aqui. 8 de janeiro houve facilitação porque Bolsonaro não era mais presidente. Fica claro que o atual governo pune o cidadão e parabeniza bandido. Este advogado quer passar pano, é a Marli Gomes. Obrigado, Marli, pela participação. Vamos lá, vamos girar, vamos tentar registrar o maior número de participações. Os brasileiros, né, os goianienses, merecem mais livros, mais bibliotecas. Cadê a biblioteca Cora Coralina? Obrigado, Deus ilumine vocês. Muito obrigado, o Carlo, eu acho que é isso mesmo, por gentileza, deixa seu nome. Mais participações, eu gosto muito da Brasil Central, mas já passou, um foi eleito e o outro derrotado. É a opinião aqui do nosso telespectador José Rodrigues. Muito obrigado, José. Giancarlo o nome dele, muito obrigado, Giancarlo. Mais participações, golpe de Estado sem armas, só na cabeça do STF. Serviu o Exército em Brasília, é impossível entrar no Planalto sem conivência. É todo montado um procedimento de defesa. Nunca fecha este ano com 3,5% de crescimento. Onde foi que saiu essa fonte? Wilson Gomes Júnior. Existem fontes, pelo menos o governo projeta dessa forma. É só ele estudar, né? Os dados do Diese, os dados do IBGE, as fontes do Banco Mundial, as fontes do FMI, junta tudo, aí você vai chegar nessa conclusão. Paulo Sérgio, do Jardim América, digo que o comunismo vai chegando bem devagar, quase ninguém percebe. Alerto a todos vocês. Eu acho que ele está falando aqui do programa anterior. Engraçado ver o advogado do PT defender o desastre do país em julho. Quando era o Bolsonaro, tudo estava ruim. Agora defende o Lula. Mais participações. Vamos lá. Parabéns ao amigo professor Júlio Anderson pela defesa da democracia, pela punição severa dos golpistas de Goiás, que continuam se escondendo depois de participarem efetivamente. Professor Jairo Ribeiro, de Goiânia. Manda um abraço para ele aí, professor. Um grande professor, Jairo, professor da PUC, da Unicamburi, foi meu colega de escritório, trabalhamos juntos. Grande abraço, meu amigo Jairo. Saudade de você, inclusive. Ok, teve um telespectador aqui. Dá moral para mim, Rafael. O nome dele é Daniel. Diz o seguinte: sou caminhoneiro. 2018 fui na paralisação dos caminhoneiros. E não sou a favor do golpe de Estado. Mas mesmo assim fui multado pelo STF. Uma injustiça, já que minha manifestação era contra o preço do diesel na época. Sou obrigado a parar de trabalhar porque não tenho como pagar a multa. Essa mesma turma que financiou o 8 de janeiro e que manipulou tudo aquilo na tal época. Ou seja, Daniel sofrendo na pele essa questão da multa, né? Todos os casos devem ser avaliados individualmente. Exatamente. Né? Para não ter prejuízo também, porque parece também que a gente não vai poder manifestar mais. As pessoas não podem mais ir para as ruas. As pessoas estão com medo de ir para as ruas? Sem sombra de dúvidas. Rafael, mas voltando à questão da economia, eu sou do interior, né, Morrinhos, então eu tenho um contato direto com o comerciante e a gente não precisa nem olhar índice para ver o quanto a economia está passando por um momento difícil, em todos os setores.
A gente fala com os comerciantes, o mercado frio, o mercado que não está vendendo, o agro passando dificuldade com um custo alto e o preço das commodities lá embaixo. Então, o governo federal precisa dar uma resposta para essa situação econômica que o país está vivendo. Porque o próximo passo, se o governo não agir, vai ser o desemprego em massa no nosso país. Hoje teremos, inclusive, ali na Assembleia, a visita do ministro, onde vai ser lançado o PAC. Espero que esse PAC injete dinheiro na economia e possa mudar esse cenário. Ok, uma última participação. Parabéns ao professor da esquerda. Deu aula de honestidade intelectual, bem oposto aos outros debatedores. Boa tarde, Wellington de Goiânia. Eu não sei se ele é de direita, pelo jeito é, e mesmo assim elogiando o professor pela sua honestidade. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Rafael, muito obrigado à TBC, muito obrigado, doutor Maiklin, desculpa, perdão. Obrigado, doutor Maiklin, pela gentileza do debate, pela honestidade e pela sinceridade também. Muito obrigado. Estou muito orgulhoso de ter sido meu aluno na PUC. Maiklin Carreiro, ex-deputado, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Rafael, professor Júlio, a satisfação estar aqui de volta na TBC e poder debater esses assuntos importantes aqui. E o que nós temos que valorizar é isso, a oportunidade de falarmos, debatermos e expressarmos a nossa opinião. Isso não tem preço, gente. Vamos trabalhar e defender a democracia e a liberdade de expressão. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.